primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é o povo da Tessalônica. Depois da carta aos Colossenses, tem os Tessalonicenses. O capítulo é o 4 e o versículo é o 1. Mas é uma continuação, né? Com enfoque aqui. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como recebeste de nós, de maneira como convém andar e agradar a Deus. Como é que é isso, pastor Gélio? Ouvindo a palavra, aprendendo a palavra. Nós chegamos na igreja, desculpe a expressão, na nossa ignorância, não é verdade? Adorávamos ídolos, praticávamos em termos de rituais, tínhamos costumes, tudo isso tínhamos, não temos mais, nós aprendemos. É uma coisa muito simples no meio chamado evangélico. Cristão não jura, cristão é sim, sim, não, não. Então nós aprendemos isso. Aprendemos, por exemplo, que não participamos de algumas festas que eram tão tradicionais no mundo, mas que são festas de adoração a ídolos. Também não praticamos mais. É uma coisa. Aprendemos que na Bíblia Sagrada, o homem é marido de uma só mulher. A mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos, irmão. Mas, pastor Jaime, o senhor não conhece a mulher que eu tenho. E ela diz, eu não conheço o homem que eu tenho. A senhora diz, não, você tem que santificar seu marido. A Bíblia só dá um motivo só para a separação, que é uma permissão, não é vontade de Deus. É Mateus 19, que é a infidelidade, quando não houver arrependimento. Se houver arrependimento, você como cristão tem a obrigação de perdoar. Porque a mesma medida que você medir, você vai medir. A Bíblia, se nós não perdoarmos os nossos pecados, Deus também não irá nos perdoar. Mas tem pessoa que está doido para cair fora logo, a qualquer motivo. Não entra nisso. Isso é costume do mundo, não é nosso. Nós temos que aprender como convém andar. E nós aprendemos hoje. Também uma coisa que não é um pecado que vai para a morte, mas que não está agradando a Deus, quando você fica se abatendo nas lutas, que você fica se deprimindo, trocando suas vestes, rasgando as suas vestes, procurando a compaixão humana, né? Contagiando os outros com a sua tragédia. Não, tem que se levantar, está numa luta, batalha, busque a Deus, confie no Senhor de todo o coração. Aí ele vai dizer para nós, então como convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Ninguém pode, não adianta. Se nós não passamos numa prova, nós temos aí, agora mudou bastante, na minha época tinha primário, ginásio, lembra disso, científico, né? Depois faculdade. Hoje tem ensino fundamental, ensino médio, acho que nem isso tem mais, né? Muda até os nomes, vai mudando tudo aí. Tem que ficar atualizado aí, é verdade. O pessoal não sabe, mas antigamente, além do primário, depois do primário, ainda tinha admissão ao ginásio. Quem lembra dessa parte? É só depois dos 60 que quem tem isso que vai lembrar. Tinha admissão ao ginásio. Primário já era um status. O cidadão tinha o primário, já tinha alguma coisa. Depois, só tem que ter o ginásio. Quem não tiver o ginásio, você não vai conseguir nada nesse mundo. Aí foi. Depois que, assim, agora tem que ter pelo menos o científico, pelo menos tem que ter, né? Depois, hoje, a pessoa tem que ter 2 faculdades, não sei quantos idiomas, e todo mundo tem que ter conhecimento e informação, senão você não vai à frente. Você para, em qualquer lugar você para completamente. Então, e espiritualmente? Nós temos que agora progredir, mas tem gente que não passa, aí não passa no primeiro ano. Vai lá, se não sabe fazer 2 mais 2 é 4, como é que você vai depois fazer conta de multiplicação por 3, depois equações de primeiro grau, de segundo grau e assim por diante? Como é que você vai conseguir? Você não vai, você tem que passar ali. Então os testes vão aparecendo, as provas vão aparecendo e você vai praticando. Não estou falando prova só de doença, de pecado, tentação, tudo isso também vem, mas você é aprovado, não é só de Deus. Não, surgiu isso, e vão aparecer outras, mas aí você vai começar a ajudar outras pessoas. Deus vai colocar, não é, entenda as situações diante dos seus olhos, para você ajudar outras com a mesma fé que você tem. Lembra do Pedro? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Quer dizer, com a sua fé você vai levantar quem está caído. Com a sua fé você vai ajudar muita gente, mas é necessário que você veja então como você está andando. Como é que você está andando? Você está agradando a Deus? Tem feito realmente, tem praticado a fé? Versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus,
Porque esta é a vontade de Deus. Olha que coisa séria, pessoal. A vossa santificação. Nós começamos buscando cura. Eu comecei buscando a cura. Eu queria a cura da depressão. Mas depois eu aprendi. Eu tinha que ter o quê? A santificação. Nós vamos crescendo. Se você não for, você nunca vai ver Deus, irmão. Você é uma pessoa que está sempre dependendo da oração dos outros. Você não tem comunhão, não entra no altar, tem que andar. Aí deixa aqui então, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí nós vamos lá na frente, um pouquinho aqui em Hebreus 12, 14. Esse já é bem conhecido. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. Amém. Nunca tenha nada contra ninguém. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não tem que progredir. Agora você está, desculpe, não fique zangado, só busca a Deus quando você está doente, quando o bolso está vazio, quando está com um problema no lar. Não, você tem que buscar a Deus para a sua santificação. O que é isso? É pautar a vida nessa escritura. Deus, eu quero andar em tudo de acordo com a tua palavra. Eu quero falar, eu quero pensar, eu quero agir de acordo com a tua palavra. Eu quero estar em comunhão com a tua palavra. Isso é a santificação. Se você começar a falar, você vai ver Deus. O quê? O Deus que cura também. Não só você, mas cura pessoas que você vai orar. Você vai incentivar pessoas, em vez de abater, a pessoa dizer, amigo, eu estou com câncer, Deus, consola essa pessoa. Não, Deus muda essa história, vamos orar juntos. Você vai ter... Já viu aquele pessoal bota aí na internet, bota uma mãozinha assim, tamo junto, TMJ, né? Tamo junto, é isso aí. Aí vocês sentindo, tamo junto, amigo, não estou nessa batalha contigo. Não, a sua batalha é a minha batalha. Isso é que nós precisamos de irmãos assim. Entenda? Que o outro está numa luta, não, você não está sozinho, não. Eu estou com você, meu irmão, nessa batalha. Amigos, orai um pelos outros. Amigo, eu estou na batalha. Você está numa luta no casamento, não fica incentivando, não. Larga essa mulher mesmo, larga essa... Não, vamos mudar, vamos orar para Deus mudar a vida dele, mudar a vida dela. É assim que nós precisamos de pessoas que vão fazer a obra juntos, que vão ver a diferença. Aí nós vamos para o Antigo Testamento, que é Josué capítulo 3, versículo 5. Deus queria que o povo de Deus andasse assim, dessa maneira. Aí ele ensinou o Josué. Então não esqueça, com a santidade você verá o Senhor. Com a santidade você vai ver a mão de Deus, o poder de Deus operando. Josué 3,5. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O mundo... por não conhecer a Deus, ou até nós, quando conhecemos a Deus, nós não entendemos isso. Nós queremos o quê? A santidade depois das maravilhas. Como assim? Ó Deus, se o Senhor me curar, eu nunca mais vou fumar. Não é mais ou menos assim? Se o Senhor me curar, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo. Não. Nós aprendemos depois que a santidade, que é pautar a vida nas Escrituras, é um dever do cristão. É obrigação do cristão. É verdade. Não é virtude somente, é dever, é obrigação. Não tem nada. Aquele cara não faz isso. É mais do que dever dele, ele é cristão. Cristão é assim mesmo. Cristão é marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Cristão não defraud ninguém, cristão não mente, cristão não odeia, cristão faz isso. Ele vai santificando a vida dele, vai pautando a vida dele, suas emoções, seu agir dentro da palavra. Aí ele vai ver Deus fazendo maravilhas. Aí ele vai ver o Deus que cura, o Deus que liberta, ele vai provar de Deus muito mais na vida dele. Ele vai conhecer Deus muito mais. Até o dia, quando se aproximar do final, não haverá nenhum desespero, pelo contrário. Ele sabe que quando fechar os olhos, ele estará incomparavelmente melhor. Ele não apressa, nem deve apressar, de maneira alguma. Vai, procura médico, procura tratamento, quanto prolongar é importante, mas não pode deixar. Ah, não, pastor, se eu morrer é um favor, que eu vou para o céu, não, com Jesus não pode. Você é soldado em batalha, você tem que ir até o final. Quem perseverar até o final só vem quando é Deus mesmo, que fala não, aí acabou. Mas aí, voltando aqui, você vai ver o Deus de maravilhas. Então vamos voltar lá rapidinho. Isso, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, muito forte, meu irmão. Pega essa palavra. Finalmente, irmãos, vos rogo e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste nós, de maneira que convém andar e agradar, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Assim você aprendeu a ser curado, aprendeu a expulsar demônios, aprendeu a não ter medo do diabo, aprenda a santificação.
porque com ela, a santificação, você verá Deus. Não só aqui, e quando fechar os olhos, você vai abrir os olhos e já vai ver a glória de Deus. Bonito, lindo, maravilhoso, que Jesus falou para o homem: hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a palavra. Agora vamos nos preparar para a ceia. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Preocupação de Paulo: não participe indignamente. Então, antes de participar da ceia, sou Deus, onde eu errei, onde eu tenho errado, não quero, me perdoe. Me ajude a viver de acordo com a tua palavra. Participe dignamente. Se desviou, não pode participar, a não ser que esteja se reconciliando. Se desviou, quer dizer, foi para a prática do pecado, foi um dia batizado, mas agora está, um exemplo, fumando, ou bebendo, ou adulterando, está vivendo com uma pessoa que não, você tem que se arrepender primeiro, largar o pecado e voltar à comunhão. Não aceitou Jesus, não deve participar, porque a Santa Ceia não é da igreja, a Santa Ceia é do Senhor. Se Jesus não é Senhor da sua vida, não participe. Mas se hoje você quiser tomar uma decisão consciente: não, eu creio no coração que Jesus morreu pelos meus pecados, eu creio no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, me salva, Ele vai te salvar. Você pode participar da ceia e ir para o céu. Claro, continue progredindo. Aula do batismo, sábado e domingo, todo domingo depois das 11 tem o batismo nas águas. E na última quarta, se eu lembrar, que a hora dia 31 vai ser o dia da resposta, dia 31, hein, pessoal? É a última quarta, o último dia. Vamos ficar em jejum em todas. Você não precisa jejuar, nós vamos jejuar. Vai ser o dia da resposta, o dia 31. Aquela resposta que você quer de Deus, o clamor pela família, mas resposta para todas as áreas da sua vida. Dia 31, que eu vou ficar em jejum o dia todo. Vou fazer o batismo nas águas em jejum. Depois que acabar o batismo nas águas, aí eu entrego o jejum. Tá bom? Mas se tiver muita gente diz: Deus é a minha força. Então, se prepare para o dia 31. Agora vamos orar. Feche os olhos, por favor. Se examine. Quem não aceitou Jesus quer aceitar? Aceite. Toma uma posição séria. Pai, nós estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença. E eu dei a tua palavra, Deus, e ela é digna de toda aceitação. Deus, nós queremos andar de acordo com as Escrituras. Fale com Ele. Onde eu não tenho andado, Deus? Se eu tenho feito algo, pensado algo, desejado algo, se eu tenho, meu Deus, agido fora da tua palavra, me perdoa, fala para Ele: eu não quero, eu quero andar de acordo com a tua palavra. Eu quero comunhão, eu quero participar dignamente da Santa Ceia hoje. Jesus, se alguém se desviou, pode se reconciliar. O seu erro não é maior do que o amor de Deus. O seu pecado não é maior do que a misericórdia. Receba a misericórdia, fique perdoado agora. Jesus. E tem alguém hoje tomando uma decisão, tome uma decisão. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aceite agora. Se você quer entrar no céu, diga: Jesus, me salva. Ele está te salvando. Você tem que crer no coração que Ele morreu pelos seus pecados, crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Muito obrigado, Jesus. Essa igreja que é comunhão, eu quero um brilho muito forte do Senhor hoje, nesse dia tão especial. E todos digam amém.